Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Abra sua Bíblia, no livro de 1 Samuel, capítulo 3. Enquanto você localiza esse texto, eu quero glorificar a Deus por mais essa extraordinária oportunidade de estar nesse santuário, de estar nessa casa de oração, especialmente nesse culto tão abençoado, no encerramento dessa semana dos adolescentes. Deus abençoe poderosamente a vida de cada um dos líderes, cada um dos adolescentes que estão maravilhosamente fardados, é isso? Uniformizados. Deus abençoe cada um de vocês. Agradecer a Deus pela vida do pastor dessa igreja, meu amigo. Deus te abençoe, pastor. Que as bênçãos do Senhor continue se derramando sobre o seu ministério, sobre a vida da sua esposa, da sua família. Uma alegria estar aqui também com o Fábio, o presbítero Fábio Pinheiro, que é um dos coordenadores adjuntos da Uniades, a sua esposa, também o Joel. Longa data, né, Joel? Deus abençoe poderosamente a sua vida. Você que localizou esse texto, pode dizer amém? Amém. A palavra do Senhor diz assim: e o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias, não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos se começavam já a escurecer, que não podia ver, estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse ele: eis-me aqui. E correu a Eli e disse: eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse: não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse: não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, por que tu me chamaste? Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Pelo que Eli disse a Samuel: vai te deitar, e há de ser que, se te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi, se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor, e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. Amém? Você pode dizer comigo: santidade, não tem idade. Geração de Samuel, geração santa, geração profética, é a minha geração. Poder se sentar. Eu quero te convidar a continuar nessa dimensão de espiritualidade. Na medida que nós formos ministrando a palavra, muito especialmente os adolescentes que aqui estão, eu didaticamente preparei algumas frases. Eu quero que você repita comigo essas frases, assim como nós fizemos agora no início dessa mensagem. Irmãos, esse texto que nós lemos trata desse momento ímpar na vida de um adolescente, de um jovem chamado Samuel. A sua história de vida é marcada por esse momento. Há um antes e um depois desse incidente que a palavra do Senhor nos informa. Há uma nova dimensão de Deus na vida de Samuel depois desse evento. E quando eu olho para a vida de Samuel, eu encontro exatamente o resumo da sua biografia de vida nessas frases que nós acabamos de mencionar. Samuel, de fato, era um homem santo, um jovem santo, separado por Deus,
para ser um profeta para a sua geração. A sua história de vida começa exatamente produto da oração da sua mãe. E você que conhece a palavra de Deus, em algum momento já se deparou com essa história na sua leitura diária a respeito do problema que a sua casa enfrentava. A sua mãe não tinha condições de dar à luz, era estéril, não tinha nenhuma condição, humanamente dizendo, para produzir um filho. E o texto bíblico vai dizer que essa mãe vai à casa do Senhor por diversas vezes e clama ao Senhor, ora ao Senhor. E todas as vezes que ela clama, ora ao Senhor, o objetivo da sua oração era exatamente ter um filho. E o texto, depois de tanta angústia no seu coração, porque na sua casa havia um conflito, havia uma competição, a outra esposa do seu senhor, do seu esposo, Eucana, de maneira muito persuasiva, começou a irritar a mãe de Samuel. De maneira que, além do problema que enfrentava, além de não conseguir dar à luz, ela tinha exatamente um problema enfrentando dentro da sua casa. O seu esposo amava, mas havia uma competição, havia uma perseguição, havia uma irritação. A Bíblia diz que ela vai à casa do Senhor e ora ao Senhor. E Samuel é produto dessa oração. E quando eu olho para a vida de Samuel e entendo que ele faz parte de uma geração santa e profética, eu olho para essa geração de adolescentes que aqui estão nessa noite e faço um paralelo com a vida e a história de Samuel, e eu posso entender que essa geração só está aqui essa noite, que esses adolescentes só estão aqui nesse santuário de adoração ao nome do Senhor porque eles têm uma mãe. Eles têm uma mãe que, representada aqui na igreja, na congregação do Alto Bariquim, representado nos seus líderes, representado nos seus pais, que acreditam no poder da oração. E porque acreditam no poder da oração, intercedem por esses adolescentes, oram por esses adolescentes, pautam a sua vida debaixo desse propósito de consagração e voto, que essa geração será a geração do arrebatamento, que essa geração vai viver o maior avivamento que a história do cristianismo já viveu, que essa geração será a geração que vai revelar para esse mundo o maior movimento missionário de todos os tempos, porque é uma geração de profetas, uma geração que fará a diferença verdadeiramente. Mas essa geração, ela tem uma mãe que acredita no poder da oração, que é produto dessa aliança com Deus. Ana diz ao Senhor: eu darei por todos os dias da sua vida. Há uma consagração a respeito de Samuel. O seu nascimento é produto dessa aliança com Deus, dessa consagração, desse voto. Ela diz: eu voto ao Senhor este voto. Se ele nascer, se o Senhor me der um filho, ele não será meu, ele será do Senhor por todos os dias da sua vida. Uma geração que acredita no poder das lágrimas. Ana ora ao Senhor e diz a palavra do Senhor que ela se derrama perante o Senhor. Eu ouso perguntar aqui, porque é um momento de reflexão: quantas lágrimas você já chorou, você já derramou por esses adolescentes que estão aqui? Quantas lágrimas, quantas palavras de intercessão, de oração você já depositou diante do Senhor por esta geração que está aqui essa noite? Essa geração precisa de paternidade.
Essa geração precisa de mãe, essa geração precisa de intercessão, essa geração precisa de alguém que acredite no poder do Senhor sobre a vida dessa geração. Há um poder em comum na influência do ambiente que nós estamos. E se eles estão aqui essa noite, e após essa mensagem eu quero que você exerça esse papel de intercessão de maneira objetiva, intercedendo por cada um deles. Se você ainda não fez, ao longo desses dias, desse ano, eu quero que você ore e interceda pela vida de cada um desses adolescentes que fazem parte dessa igreja. Samuel tinha uma mãe. O seu sucesso como profeta de Deus está exatamente revelado nessa oportunidade de ter uma mãe que acreditava no poder da oração, da consagração, do voto e da aliança com Deus. Samuel faz parte de uma geração que, embora não tivesse idade naquele momento, ainda adolescente, ainda jovem, vai viver tudo aquilo que o Senhor tinha para a sua história de vida a partir daquele momento, porque ele tinha uma mãe. E quando eu olho para a sua vida, eu vejo exatamente uma outra verdade. Samuel faz parte de uma geração santa. Embora não tivesse idade, ele tinha endereço. Diga comigo, geração santa, não tem idade, mas tem endereço. Se você observar do capítulo 1 até o capítulo 13, onde nós lemos, você vai ver que a geografia de Samuel é exatamente essa: casa do Senhor. Ao terceiro ano ele foi desmamado e foi levado ao templo do Senhor, a casa do Senhor, para viver no templo, para estar envolvido com o ambiente sagrado. E a partir da sua entrega pela sua mãe ao sacerdote Eli, para viver no templo do Senhor, na casa do Senhor, todas as vezes que você observar a leitura desse texto, você vai identificar Samuel envolvido com o sagrado, com as atividades do templo, Samuel ministrando perante o Senhor, Samuel perante o sacerdote Eli, aprendendo na casa do Senhor. Enquanto os filhos do sacerdote Eli estavam vivendo no pecado, Samuel estava perante o Senhor, na casa do Senhor. Ei, não há lugar melhor para você estar. Adolescentes, não há lugar melhor para você viver a sua adolescência, a sua vida, senão na casa do Senhor, senão no templo do Senhor, senão envolvido com as atividades da igreja, senão envolvido com as atividades do sagrado. Porque aqui na casa do Senhor, a palavra de Deus diz que Ele ordena a bênção e a vida para sempre. É aqui na casa do Senhor, nesse ambiente, onde é produzido o temor, onde é produzido fé, onde é produzido a graça, é liberada a graça do Senhor para as nossas vidas. Se você estiver cansado, abatido, e você estiver dentro da casa do Senhor, por algum momento, em algum momento, a graça do Senhor vai te envolver e vai te renovar. O ambiente de convivência dessa geração, da minha geração, da geração desses adolescentes, precisa voltar a ser um templo, voltar a ser a casa do Senhor, as atividades da casa do Senhor, da igreja do Senhor. Se isso acontecer e for verdade, o círculo de amizades que são envolvidos e são desenvolvidos no templo do Senhor, na casa do Senhor, vão gerar frutos positivos para a vida inteira. O melhor lugar para você se casar é aqui na casa do Senhor. O melhor lugar para você viver é aqui na casa do Senhor. O salmista Davi disse: eu prefiro estar na casa do Senhor do que outros 1000 lugares, porque aqui na casa do Senhor você vai ser alcançado pelo Senhor. Inevitavelmente, é melhor um adolescente estar aqui com problemas, causando dificuldades, causando
muitas vezes, embaraço e estar produzindo algum tipo de mudança e no ambiente, até mesmo perturbando o ambiente por alguma atividade que ele faça, mas é melhor ele estar aqui na casa do Senhor, porque estando aqui na casa do Senhor, a bênção do Senhor, a palavra do Senhor, a graça do Senhor vai lhe alcançar, e em algum momento ele será tocado e transformado pelo Senhor. Eu ouso perguntar aqui essa noite: qual é o teu endereço nas manhãs de domingo? Na casa do Senhor? Na escola bíblica dominical? Qual é o seu endereço aos sábados à noite? E eu quero glorificar a Deus pela vida desses adolescentes que ao longo dessa semana escolheram estar todos os dias nessa casa de oração, na casa do Senhor. E eu tenho certeza que essa presença que a casa do Senhor gera sobre a vida deles vai produzir graça, vai produzir proteção, vai produzir a unção do Espírito sobre a vida de cada um deles, e eles serão cheios da graça do Senhor para vencer os desafios da vida, e eles vão triunfar, porque eles estão encontrando guarida exatamente nesse lugar santo que é a casa do Senhor. Samuel servia ao Senhor na casa do Senhor, ministrava perante o Senhor na casa, crescia diante do Senhor na casa. E a palavra de Deus diz que Samuel, embora não tivesse idade, fazia parte dessa geração santa, que não tem idade, mas repita comigo, tem currículo. Geração santa, que não tem idade, mas tem currículo. A idade às vezes não revela muita experiência, por incrível que pareça. Às vezes a idade não revela a experiência que uma pessoa tem, mas o currículo de uma pessoa revela a sua experiência. O currículo traz a sua história de vida, traz as suas experiências de vitória, de tristeza, de frustração. Mas exatamente no seu currículo de lutas, batalhas, adversidades, é que você tem o desenvolvimento da sua história. E quando eu olho para a vida de Samuel, eu vejo que, embora ele não tivesse idade, ele tinha currículo. Currículo com Deus. Ele foi entregue ao Senhor pelas suas mãos diante do Senhor. E ele estava não simplesmente envolvido com as coisas do templo, com a igreja, mas estava comprometido com o sagrado. Embora toda a multidão que lhe cercava estavam vivendo numa decadência espiritual, porque esses eram os dias que Samuel enfrentava. Tempo de escassez, de frieza espiritual, de decadência espiritual, de pecado. Enquanto a sua nação estava vivendo distante do Senhor, Samuel estava perante o Senhor, gritando santidade ao Senhor, separado por Deus como nazireu, como profeta do Senhor. Esse era o currículo de Samuel. Não tinha idade, mas tinha experiência com o sagrado e com Deus. Jeremias não tinha idade, mas foi chamado para o ministério profético. Davi não tinha idade, mas ele já tinha no seu currículo enfrentado um urso e um leão. E mesmo não tendo idade, quando ele vê o gigante Golias afrontar o povo de Deus e o Deus de Israel, ele grita no meio da multidão e diz: quem é este incircunciso para afrontar o Deus de Israel? Não tinha idade, mas tinha experiência com Deus. Aleluia. Quando você olha para a vida de um jovem, de um menino que acompanhou o ministério de Jesus, de aquela multidão, durante todo o dia, à tarde, a hora já era avançada, não tinha como alimentar aquela multidão.
Alguém disse para Jesus: despede eles, porque senão eles vão entrar em dificuldade. Jesus pede pão e eles não têm. Até que alguém diz: tem aqui um menino que tem pouca coisa, ele tem alguns peixes, ele tem alguns pães, é tudo que ele tem e é para ele. Ele estava preparado para aquele momento, ele tinha currículo, embora fosse jovem, embora não tivesse idade, ele tinha experiência, ele tinha preparação. Que essa noite seja uma noite que você reflita exatamente essa história. Embora você não tenha idade, você busque currículo com Deus. Aleluia. Nas suas batalhas diárias, nas suas lutas, nas suas adversidades, a experiência que você precisa desfrutar diante do Senhor, diante da experiência de viver o propósito do Senhor para a sua vida. Samuel, embora não tivesse idade, ele tinha algo na sua vida que foi determinante para marcar toda a sua história. Repita comigo: geração santa. Geração santa. Não tem idade. Não tem idade. Mas tem obediência. Mas tem obediência. Samuel é mestre por excelência em obediência. Pensa em alguém que tem autoridade moral para falar sobre esse tema, para dizer que é melhor obedecer ao Senhor do que sacrificar. Essas palavras saíram da boca de alguém que tinha autoridade, legitimidade para dizer isso, porque aprendeu a obediência. Samuel obedeceu desde o primeiro momento em que adquiriu consciência da sua história de vida. Ele poderia, quando alcançado a consciência e a independência da sua própria vida, ele poderia ter saído do templo. E o voto não era dele, o voto era da sua mãe. Ele poderia ter dado outro rumo para a sua vida, mas ele preferiu obedecer ao Senhor e ficar no templo, cumprir o voto da sua mãe, satisfazer toda a expectativa que a sua casa tinha gerado quando colocou ele dentro do santuário, dentro da casa do Senhor. Ele aprendeu a obedecer desde pequeno. Quando ouvia o seu mentor Eli, enquanto foi entregue ao sacerdote Eli, ele permaneceu em obediência. E esse texto do capítulo 3 exatamente registra o nível de obediência de Samuel. Quando o Senhor fala com ele, ele se dirige ao seu mentor Eli, porque ele sabia e respeitava a autoridade que estava acima dele. Ele sabia viver debaixo de obediência. O grande problema dessa geração, em muitos aspectos, é exatamente esse: não saber viver em obediência, não obedecer, viver a independência dos seus objetivos e da sua mente, sem se submeter à orientação de uma autoridade constituída por Deus sobre a sua vida. Eu conheço jovens e adolescentes que, por não respeitarem a orientação e o conselho da autoridade constituída por Deus sobre a sua vida, estão sofrendo amargurosamente decepções terríveis na sua vida, porque desobedeceram o conselho, a orientação da autoridade constituída por Deus sobre a sua vida. Eu conheci um jovem de 21 anos de idade. Aos 18 anos de idade, ele resolveu sair da casa do Senhor. Ele resolveu viver a sua maneira, distante dos propósitos de Deus, em total desobediência à orientação de Deus para a sua vida, o conselho dos seus pais. O seu pastor lhe visitou diversas vezes e lhe orientava: volte para a igreja, volte para a casa do Senhor, volte conviver com o sagrado, com os amigos da igreja. Mas ele decidiu, ele não
ele sai, começa a estabelecer alianças e amizades com quem não respeita princípios de Deus, com quem não tem aliança com Deus. E numa dessas idas e vindas, ele vai para São José dos Pinhais, e depois de uma balada, às 6 horas da manhã, quando eles estão voltando, ele e os seus amigos resolveram assaltar uma panificadora. E foi isso que eles fizeram, eles assaltaram. Quando eles terminaram de fazer o assalto e se dirigiram para a saída daquele recinto, daquela empresa, tinha alguém dentro daquele local com uma arma e dispara diversos tiros em direção àqueles meninos. E dentre aqueles meninos estava exatamente esse adolescente, esse jovem de 18 anos de idade, da congregação aqui bem perto de nós, no Osternac. E Ezequiel recebe 2 tiros nas suas costas. E outros meninos também receberam outros tiros, foram para o hospital, mas ele ficou paraplégico. Eu conheci ele depois de 3 anos desse incidente. Ele estava preso, porque mesmo embora tendo recebido uma pena terrível, em consequência do seu ato, ele não cumpriu todos os requisitos e foi preso. Eu me lembro quando eu fui visitá-lo, ele disse para mim, todas as vezes que eu saía de casa, a minha mãe e o meu pai diziam para mim, não vá, o teu lugar não é lá, o teu lugar é estar aqui, na sua casa, convivendo com os irmãos da igreja, estar no templo do Senhor. Não vá para aquela balada, não saia aqui, não ande com esses amigos. Se eu tivesse ouvido o conselho da minha mãe, eu não estaria aqui preso, não estaria aqui paraplégico. Porque ele não ouviu o conselho da autoridade constituída por Deus sobre a sua vida, que eram os seus pais, o seu pastor, os seus amigos da igreja. O filho pródigo só começou a perder quando ele se distancia dos seus referenciais e quer viver a sua maneira. Ele não quer mais a casa do pai, porque na casa do pai existe ordem, existe determinações, existe regulamento, existe uma norma de convivência para se estar na casa do pai. Ele não queria mais obedecer ao pai, ele não queria mais estar diante da casa do pai em obediência. É por isso que ele sai distante dos seus referenciais para uma terra longínqua, até que ele encontra o lado terrível da desobediência, da consequência do seu pecado de desobediência. Eu vim aqui essa noite determinado a dizer para você, adolescente, jovem que está aqui, eu sei que obedecer às vezes significa renunciar àquilo que é o nosso desejo, o desejo da nossa carne, aquilo que nos faz feliz, mas viver em obediência à palavra do Senhor em primeiro lugar, e obediência à autoridade constituída por Deus sobre a nossa vida, que são os nossos pais, que é o nosso pastor, que são os nossos líderes, é o maior e o melhor caminho para você estar e viver. Eu conheço pessoas, como já disse aqui, que viveram o caminho da desobediência na sua adolescência, na sua juventude, e sofreram coisas terríveis ao longo da sua história de vida, porque escolheram desobedecer. Mas eu conheço pessoas que obedeceram. Eu conheço pessoas que escolheram obedecer, ainda que verdadeiramente. Às vezes obedecer não é fácil, implica fazer aquilo que nós não queremos fazer. E obedecer a palavra do Senhor e a Deus significa exatamente isso. O anjo do Senhor se deparou com Agar e disse: você precisa voltar para a casa de Abraão. Mas ora, na casa de Abraão ela estava perseguida, sendo afligida por sua senhora,
tinha estado em obediência e por causa da sua obediência ela gera um filho de Abraão. A sua senhora muda o coração e começa a persegui-la, afligi-la, e quando ela decide voltar para sua casa, para o Egito, o anjo do Senhor no meio do caminho diz: você precisa se humilhar e voltar para a casa da sua senhora, da casa de Abraão, porque lá naquele lugar é o lugar da sua vitória, é o lugar da sua prosperidade, é o lugar do seu futuro. Na casa onde você foi afligida, você precisa voltar. Isso implicava obedecer a Deus, implicava fazer o que ela não queria. Ela não tinha feito absolutamente nada de errado, ela estava em obediência, mas a sua senhora estava lhe perseguindo. Obedecer a Deus às vezes significa fazer aquilo que nós não queremos fazer. Verdade. Mas quando ela volta para a casa de Abraão, o anjo do Senhor diz para ela: você vai conhecer uma descendência poderosa que vai nascer do seu filho Ismael. Sabe o que significa isso? Que quem obedece nunca perde. Que quem obedece nunca se frustra. Que quem obedece sempre acerta o alvo. Que quem obedece tem o privilégio de viver coisas que só quem obedece vive. O desobediente não vive isso. O desobediente não tem essa possibilidade. Samuel aprendeu a obedecer desde pequeno. Obedeceu a sua mãe, obedeceu o seu mentor, estava em obediência. E a palavra do Senhor diz, através de um profeta, que profetizou contra a casa de Eli, mesmo sem Samuel saber. A profecia falava sobre ele, falava a respeito da sua obediência. Ele, Samuel, será um sacerdote fiel, obediente, que vai proceder segundo o meu coração e a minha alma. A palavra profética a respeito de Samuel para Eli era exatamente essa: um sacerdote obediente à minha palavra, ao meu coração, ao meu comando e à minha direção. O sucesso de Samuel só foi realidade na sua história de vida porque ele trilhou o caminho da obediência. E quem obedece tem privilégios. Quem obedece tem vantagens, tem bênçãos, tem bem-aventuranças, tem prerrogativas, tem benefícios. Aleluia. Tem circunstâncias favoráveis. Eu vim aqui essa noite profetizar para você, adolescente, para você, jovem, que está vivendo a obediência à palavra do Senhor. E a sensação que você tem às vezes é uma sensação de perdas, uma sensação de frustração. Isso não é verdade, porque você vai começar a viver privilégios que só a geração que obedece vive. Só a geração que sabe e aprendeu a obedecer a palavra do Senhor, a ordem do Senhor, e vive os princípios da palavra do Senhor vive. Uma geração santa, que tem a obediência como a marca da sua vida, que sabe obedecer. E por essa razão, no meio daquela crise, daquela decadência espiritual, daquela frieza que a nação de Israel estava vivendo, aleluia, aonde a corrupção estava exatamente, inclusive no sacerdócio de Eli, porque seus filhos estavam no pecado, Deus resolve falar com alguém naquele lugar. E Deus não quis falar com o sacerdote, Deus não quis falar com alguém que tinha experiência, com alguém que tinha idade. Deus quis falar com um jovem Samuel. Aqueles dias eram dias que a palavra do Senhor era valiosa e preciosa, era coisa rara. Mas o Senhor queria falar com alguém e Ele escolheu alguém que fazia parte de uma geração santa, que não tinha idade, mas tinha uma mãe. Uma geração santa que não tinha idade, mas tinha um endereço. Uma geração santa que não tinha idade, mas tinha currículo. Uma geração santa que não tinha idade, mas tinha obediência como primor da sua vida, como marca da sua vida. E o Senhor procura essa geração aqui
uma geração que Ele vai disponibilizar aquilo que Ele propõe para Samuel: intimidade. A vida de Samuel é progressiva, até o versículo de número 7. Ainda ele não conhecia o Senhor. Ainda não tinha sido manifestada a palavra do Senhor, mas o Senhor queria se revelar a ele. O Senhor queria falar com ele. O Senhor queria desfrutar de uma intimidade com Samuel. Ei, o Senhor quer ter intimidade com você. Amém. Ele quer compartilhar com você os seus sonhos, as expectativas. Ele quer a sua intimidade. Ele quer falar com você. Para essa geração santa que não tem idade, mas tem currículo, tem endereço, tem mamãe, tem obediência, Ele quer dar intimidade. Ele quer que a sua vida seja uma vida espiritual profunda, de um relacionamento de intimidade com Ele, aonde você não tem segredos, uma relação de amizade profunda, aonde você pode compartilhar os seus medos, as suas dificuldades, os seus embaraços, mas você não tem medo de dizer nada, porque você exatamente conhece a profundidade desse relacionamento e Ele tem intimidade o suficiente com você para compartilhar com você também. O Senhor quis falar com Samuel, Ele queria desfrutar dessa intimidade com Samuel. E só quem vive essa relação, essa vivência de obediência diante do Senhor, tem o privilégio de ter intimidade. E Samuel, mais do que isso, tem a voz. Ele não entende. É preciso 3 incidentes até que ele consegue entender com dificuldade que na verdade aquela voz não era uma voz humana, era a voz do Senhor que queria falar com Samuel. A geração santa que não tem idade, mas tem uma mãe, tem endereço, tem obediência e tem currículo, tem o privilégio de ouvir a voz. E essa noite eu vim aqui dizer que Ele quer falar com alguém, Ele quer falar com você. Ele se dirige a você, exatamente você. Mesmo que você esteja escondido, mesmo que você esteja dormindo, mesmo que você esteja indiferente, mesmo que você não entenda, mesmo que você não queira compreender e você não saiba absolutamente nada, Ele fala, Ele quer falar com você. Eu quero te convidar aqui essa noite a dizer: fala Senhor, que o teu servo ouve. Fala que o teu servo ouve. O que Ele pede de você aqui essa noite é só essa rendição, para você ouvir o que Ele tem para você ouvir o que Ele quer de você, para você ouvir o que Ele tem a respeito do seu futuro. A voz é tudo que nós precisamos. E embora seja coisa rara, Deus tem realidades para você. Amém. Eu vim dizer para você que você é a geração que vai conhecer as raridades de Deus, vai conhecer coisas raras de Deus, coisas preciosas de Deus, coisas extraordinárias de Deus. Ele está aqui nessa casa esta noite. Ele fala comigo. Fala, Senhor, que teu servo ouve. A voz é tudo que nós precisamos. A voz é autossuficiente por si mesma. A voz significa que Ele está conosco, significa que Ele achou graça em você, significa que Ele escolheu você, significa que Ele chamou você, significa que você é a geração profética que essa nação precisa, significa que você é escolhido do Senhor desde o ventre da sua mãe, significa que você
A voz garante o futuro. E essa geração santa que não tem idade, mas tem uma mãe, que tem endereço, que tem currículo e que tem obediência, inevitavelmente tem futuro. Eu acredito na minha geração de adolescentes. Eu acredito nessa geração. Essa geração tem futuro. E a palavra de Deus diz a respeito de Samuel: eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o meu coração e a minha alma. Olha que a palavra do Senhor diz, a voz do Senhor diz: e eu lhe edificarei uma casa firme, e andará sempre diante do meu ungido. Se você folhear a Bíblia depois desse incidente, no capítulo 7 do livro de 1 Samuel vai estar escrito: Samuel tomou uma pedra e pôs entre Mispa e Sem, e chamou o seu nome Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram abatidos, e nunca mais vieram os termos de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra os filisteus todos os dias de Samuel. E as cidades que os filisteus tinham tomado em Israel foram restituídas a Israel. E os seus termos de Israel foram arrebatados das mãos dos filisteus. E houve paz em Israel. E Samuel julgou em Israel todos os dias da sua vida. O que significa isso? Futuro. Aleluia. E eu quero, com a permissão do pastor e da direção desse culto, que você que é igreja, você que é mãe, você que tem uma paternidade espiritual sobre esses adolescentes, que você é igreja do Senhor, eu quero que essa noite nós dediquemos esses próximos minutos a um momento de intercessão profética sobre o futuro desses adolescentes. Eu quero convidar que eles venham até diante de voltar. E mesmo sentados, ainda sentados, eu quero convidar todos os adolescentes que venham aqui, os pais que aqui estão, desses adolescentes. Eu quero que você venha até ele. Eu não quero deixar nenhum dos adolescentes sem alguém, sem um intercessor. Cadê os pais? Venham logo. Pode dar um espaço entre um adolescente e outro, pode ser? Porque nós vamos colocar alguém, um intercessor. Todos os adolescentes vão ter alguém aqui, representando a igreja. Representando a igreja que acredita no potencial dessa geração. Que acredita que você tem futuro. Que acredita que o seu futuro será livre e extraordinário. Que o seu futuro será extraordinariamente positivo. Que vai honrar essa igreja, que vai honrar essa cidade, que vai ser bênção para essa nação, que vai ser bênção para essa igreja, que vai ser bênção para a sua casa, que vai ser bênção para a sua família. Uma geração que tem futuro, que não estará nas drogas, estará na casa do Senhor, sendo referência para essa geração. Cadê os adolescentes que ainda não têm? O que não tem? O intercessor, levante a mão. Cadê? Está aqui? Tem um aqui? Cadê uma mãe que vai representar essa igreja? Tem mais alguém aqui? Tem mais uma irmã aqui? Mais um adolescente? Tem mais um aqui. O Joel está com dois aqui. Eu quero que tenha os dois filhos adotivos. Então tá bom. Ele está representando a igreja. Há mais alguém aqui? Igreja do Senhor, vamos se colocar de pé agora. Adolescentes que não cantam no grupo, mas que estão aqui, queiram vir aqui diante do altar. Eu estou vendo alguns rostinhos bonitos, mais uns 14, 15 anos. Está aqui, ó, tem meninos aqui. Vem para cá. Vem vocês aqui. Esses meninos aqui, vem aqui. Não precisa ter vergonha, não. Quem que vai orar por eles? Que vai representar essa igreja? Venha diante deles agora. Quem
Quem sabe você não dedicou nem um minuto ainda ao longo desse ano intercedendo pela vida desses adolescentes. Hoje à noite você vai profetizar sobre eles. Que você vai profetizar que eles serão bênçãos para essa igreja. Que eles serão bênçãos para essa cidade. Que eles serão bênçãos na sua casa, nessa família. Que eles terão um futuro lindo e extraordinário. Que se ninguém acredita neles, você acredita. Você ora por eles, você chora por eles, você vai orar por eles, você vai abençoar eles. Se na casa dele não tem uma palavra de bênção aqui, você tem uma palavra de bênção sobre ele, e ele será bênção de Deus na sua casa, na sua família, e em todos os lugares que ele estiver. Igreja do Senhor, esse é um momento profético para essa igreja, para esses adolescentes. Eu quero que você levante a sua mão comigo. Fábio, vem aqui orar comigo. Eu quero que você ore enquanto eles estiverem abençoando, orando, intercedendo. Eu quero profetizar que pedras são arrancadas do caminho do futuro desses adolescentes. Que o Senhor está preparando um futuro profissional extraordinário. Que o Senhor está preparando uma esposa linda, maravilhosa e abençoada que vai ser casa, que bênção para a sua vida. Que você também será bênção para a vida de alguém. Nós vamos orar. Senhor Deus Pai, na Tua presença estamos, ó Deus, crendo, Pai, em tudo que a Tua palavra tem nos ensinado nessa noite. E aqui estão, Senhor, os Teus filhos diante do altar do Senhor. E com eles, Senhor, estão pessoas, Pai, que entenderam esta palavra e aceitaram o desafio, ó Pai, de interceder em prol da vida desses adolescentes, desses jovens, crendo, Senhor, que o Senhor está com eles, que ainda, Senhor, que eles não acreditem neles mesmos, o Senhor ainda tem uma palavra de vitória. Pai, nós acreditamos, a Tua igreja, Senhor, acredita nesta geração, e nós estamos aqui profetizando um futuro de bênção, um futuro grande, um futuro maravilhoso, um futuro de sucesso, que a Tua igreja, Senhor, vai ser a maior beneficiada deste lugar, porque aqui teremos homens e mulheres, Pai, que sairão desta noite convictos que o Senhor chamou-os para uma grande obra. Pai, eles têm entendido a Tua voz, se até este momento da sua vida, Pai, eles não entendiam, Senhor. Eu tenho certeza que a partir de hoje a Tua voz vai ecoar no coração, que eles vão entender, Pai, que o Senhor está chamando, que o Senhor está estabelecendo sobre eles um novo tempo, Pai. Esta igreja, Senhor, ela vai vivenciar momentos, ela vai vivenciar, Pai, um momento diferente. Pai, aquele adolescente, aquele jovem que estava desanimado, triste, abatido, a partir de hoje, Pai, a Tua palavra, ela está envolvendo ele, e ele está sendo tocado pelo Teu Espírito. Pai, que a partir de hoje, cada adolescente possa ter a convicção de que ele não é mais um, de que ele não está aqui só por estar, mas que ele faz parte dos planos de Deus para este lugar, Senhor. Pai, que ele comece a fazer a diferença por onde quer que ele passe, na sua casa, no colégio. Pai, onde quer que ele esteja, ele seja reconhecido como um Samuel de Deus, como a geração que vai fazer a diferença. Pai, que ele possa participar deste momento, Senhor, da Tua igreja da terra. Abençoa os Teus filhos, Senhor, enche-os da Tua graça, da Tua unção. Pai, derramando a Tua unção sobre os pais, e que nós possamos continuar intercedendo por esta geração. Geração esta, Senhor, que está fazendo a diferença nesses dias, Pai. Abençoa, Pai, o Teu povo. É o que nós te pedimos, Senhor, no nome de Jesus. Vamos dizer comigo, para essa geração de adolescentes que está aqui, que eles terão um futuro brilhante e extraordinário diante do Senhor. Vamos dizer todos juntos? Vocês serão uma geração de profetas, serão bênçãos
para essa igreja, para essa cidade, para essa nação, e vão honrar o nome do Senhor. Amém. Deus abençoe. Você tem futuro. O Senhor diz para você tem futuro. Quero passar aqui, irmãos. Posso fazer isso, pastor? O meu amigo pastor, o presbítero Fábio Pinheiro, um dos coordenadores, um dos responsáveis pela coordenação do ensino da Escola Bíblica dos Adolescentes, na Unidades. Ele tem uma palavra muito especial para vocês e eu quero passar para ele. Deus abençoe vocês. Você está feliz? Amém. Está feliz mesmo? Amém. Eu estou feliz porque posso estar aqui com vocês para participar deste momento em que Deus quer marcar a sua trajetória, a sua história, assim como Ele marcou naquele momento a história de Samuel. Ele quer marcar a tua vida, a tua história, a tua trajetória, e dando continuidade neste processo de que Deus quer marcar a tua história. Nós, Coordenação Geral das Unidades, temos uma programação para o dia 6, 7 e 8 de julho, a nossa Escola Bíblica de Adolescentes. Vai acontecer lá no Templo 7, quinta, sexta e sábado durante o dia. O tema é a influência da palavra na pós-modernidade. Um tempo em que as coisas são tão vulneráveis, um tempo em que as coisas são tão passageiras, nós precisamos entender que a palavra, ela ainda influencia. Não importa o tempo que estamos vivendo, a palavra, ela não passa. Não importa se estamos na adolescência, na fase adulta, a palavra de Deus, ela continua exercendo a sua influência. E este ano, o tema vai ser este. Nós vamos aprender um pouquinho mais a respeito da influência da palavra de Deus para este tempo chamado pós-modernidade. Vai estar ministrando na quinta-feira, Diácono Wesley Moisés, um dos nossos coordenadores regionais. Ele coordena a regional Bairro Novo. Na sexta-feira, o pastor Jodson Gomes, de Londrina. E na quinta-feira, Wesley. Na sexta, o pastor Jodson. E no sábado de manhã, é o pastor David Leonardo, de Joinville. E à tarde teremos as nossas oficinas com os temas sugestivos, atuais. E eu tenho certeza que você vai gostar. Eu quero aqui pedir não só o apoio do pastor, eu tenho certeza que nós temos 100% do apoio do pastor, também da liderança, mas em especial dos pais. Incentive o seu filho, a sua filha, a participar conosco. Eu tenho certeza que quem vai ganhar é você, é a sua casa. Você está investindo no futuro do seu filho. Eu tenho certeza, quanto mais tempo ele passa aprendendo a palavra de Deus, menos trabalho ele dá. Amém? Você acredita nisso? Quanto mais tempo ele passa envolvido com a palavra de Deus, menos trabalho ele dá. Eu quero contar com o apoio da Unidade